Então, galera, o assunto principal da live aqui é, como a gente falou aí, o Fluminense, né? Fazendo uma comparação do Fluminense de 2008 com o Fluminense agora de 2023. Não só uma comparação, mas também uma ver quem foi melhor, né? A gente pode montar um time aqui dentre os dois e escolher os melhores jogadores e ver qual é a melhor equipe. E como a gente tem aqui, o time de 2008 tinha o Renato Gaúcho como técnico, jogava num 4-4-2, Fernando Henrique era o goleiro, os zagueiros eram Thiago Silva e Luiz Alberto, tinha também o Gabriel na lateral direita, o Júnior César na lateral esquerda, o Igor como volante, o Arouca como segundo volante, no meio campo Conque e Thiago Neves, e tinha Dodô e Washington, né? O Washington mais centroavante e o Dodô de mais movimentação. Ainda nesse time, vale ressaltar que tinha o Cícero também, que era um jogador que podia jogar às vezes até como segundo atacante, mas era mais meio de campo, né? E o time de hoje, do Diniz, é escalado em um 4-5-1, com o Fábio no gol, como a gente sabe, Nino, Felipe Melo, Marcelo, Samuel Xavier nas laterais, André volante, Alexander segundo volante, Keno e Arias mais como pontas, Ganso de camisa 10 e Cano na frente. Então, para a gente poder fazer essa comparação, a gente pode transformar aqui esse time em um 4-4-2. Dessa forma, o Keno viria como um segundo atacante aqui, né? E o Arias cairia também como meia, né? Essa alteração aqui que faria a gente poder comparar aí os dois times. Então vamos lá. Eu quero saber de vocês aí do chat. Quem era melhor goleiro, o Fernando Henrique ou o Fábio? Eu prefiro muito mais o Fábio do que o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, ao meu ver, era um goleiro bem estável, bem espalhafatoso, né? E que não tinha uma regularidade grande, ele falhava bastante. Eu acho o Fábio um goleiro muito mais regular, né? A Eduardo já falou aqui, é o Fábio também, né? Então vamos colocar aqui no nosso time aqui ideal já o Fábio, então, né? O Fluminense ideal, aqui vamos colocar aqui no Canva, né? Se mais alguém quiser comentar aí, se alguém acha que o Fernando Henrique era melhor também, pode falar aí, mas a minha opinião é que é o Fábio. Como zagueiro aqui mais pelo lado direito, a gente tem. É claro que assim, ó, vamos dizer, a zaga ideal talvez fosse Nino e Thiago Silva, né? Só que eu vou pegar por posições. Então, o Nino joga mais pela direita e o Felipe Melo mais pela esquerda. Então, o Thiago Silva ou o Nino, quem vocês preferem? Então, eu acho o Thiago Silva um zagueiro mais completo do que o Nino, apesar de o Nino ser um dos melhores zagueiros da atualidade aí no futebol brasileiro. Então, eu vou colocar aí o Thiago Silva como zagueiro. A Eduarda também acha o Thiago Silva um zagueiro melhor. Então, já temos aqui um participante do Fluminense de 2023 e 23 e um participante do Fluminense de 2008. E a gente tem então zagueiro mais pelo lado esquerdo, o Felipe Melo no atual elenco, né, do Fluminense, e tem o Luiz Alberto, que era no elenco de 2008. O Felipe Melo, na fase boa dele, é óbvio que ele seria mais jogador do que o Luiz Henrique, né? O Felipe Melo foi um dos melhores volantes aí por muito tempo do futebol internacional. Mas como zagueiro, ele não que ele seja ruim, mas ele não é tão bom, ao meu ver, quanto o Luiz Alberto era. Apesar de que o Luiz Alberto também não era lá grandes coisas. Mas essa fase que ele estava no Fluminense de 2008 era muito boa, né? Inclusive, ele até jogou no Boca, né? O Luiz Alberto mais tarde. Então, vamos colocar o Luiz Alberto aí na como zagueiro, né, do time. Eduardo também prefere o Luiz Alberto. E a gente tem aqui na lateral direita o Gabriel, que para mim foi um grande lateral, e também tem o Samuel Xavier, que é um lateral muito bom para os padrões de hoje em dia. Porém, ao meu ver, o Gabriel é um jogador com mais capacidade, mais recurso técnico. Talvez o Samuel Xavier se movimente mais, tenha um físico melhor, né? Mas eu acredito que o Gabriel seja melhor. Já aqui no chat, a Eduarda prefere o Samuel Xavier. Vamos ficar em dúvida aí. Vamos deixar um pouquinho mais pra frente e ver se mais alguém na live depois participa aí pra dizer quem prefere, né? Então vamos para lateral esquerda. Lateral esquerda acho que não tem discussão, né, galera? Mesmo o Marcelo estando já mais veterano, já é um jogador já encaminhando para o fim de carreira, é, ele, dessa forma como joga hoje, ainda é melhor do que o Júnior César, né? Que era um jogador comum, convenhamos, né? Era um jogador que até jogava legal, teve uma fase muito boa no Fluminense, no São Paulo também, jogou mais ou menos, mas o Marcelo não tem comparação, né? É um cara completo aí. Marcelo fera demais, né? Aqui como volante, o primeiro volante do time de 2008, quem jogava era o Igor.
que era um bom jogador, né? Jogou mais bola, acho, até no Vasco do que no Fluminense. E a gente tem hoje o André, né? Que, se não é o melhor volante do futebol brasileiro, como todo, pelo menos do Brasil, ele é. Pelo menos jogando aqui no Brasil. Então, acho que não tem nem discussão, né? O André é muito melhor. Como segundo volante, temos o Arouca aqui. O chat também aqui, dizendo, né, o André, Eduardo. E então, como segundo volante, tínhamos o Arouca no passado e o Alexander atualmente. Eu sou fã desse Alexander, tá? Eu acho que ele joga muita bola, mas ele ainda é muito novo. É um rapaz que vai crescer muito na carreira ainda daqui para frente. E o Arouca já é um jogador que encerrou sua carreira e teve uma ótima carreira tanto pelo Fluminense como pelo Santos. Então, eu acho o Arouca um jogador melhor, né, do que o Alexander. Convenhamos, né? O Alexander tem um potencial muito grande para se tornar tão bom quanto o Arouca foi. No meio campo, mais pela esquerda aqui, né? Vamos considerar aquele time que eu coloquei ali, né? Quem ficaria mais pela esquerda? Eu acho que era o Ganso, né? O Ganso ficando mais pela esquerda. Então, quem ficava mais pela esquerda no time de 2008 era o Conca. Então, vamos comparar aqui o Conca com o Ganso, então, né? O Ganso, ótimo jogador, a gente sabe, né? Um jogador que é muito importante para o esquema tático do Fluminense. E é um jogador bom, né? Só que tem uma carreira muito boa também. Só que teve momentos instáveis, né? Principalmente quando jogou no São Paulo, no Santos, né? Hoje em dia ele está mais firme. E essa é bem difícil, como disse Eduardo. Eu também prefiro o Conca. Acho que o Conca foi um jogador mais completo e mais importante até para a história do Fluminense, né? Um jogador que foi o melhor jogador do Brasileirão, deu praticamente um título aí para o Fluminense, né? Temos aqui então um meia mais pela direita, que seria aqui na formação que a gente colocou o Arias, né, para formar o 4-4-2 no time atual, contra o Thiago Neves. Essa também é bem difícil, porque o Thiago Neves também foi um jogador que teve uma fase excelente, tanto pelo Fluminense, chegou até a seleção brasileira, jogou bem em outros clubes como o Flamengo, o Paraná. No final da carreira aí, ele meio que se queimou um pouco aí, né? Como muitos jogadores fazem, né? Não sabe a hora de parar. Mas a gente já tem que admitir que teve uma carreira brilhante. Só que o Arias hoje em dia também é um jogador que é um dos melhores jogadores atuando aqui no futebol brasileiro, né? É um jogador de altíssimo nível, é de seleção colombiana também. Fico bem dividido nessa aí. Também vou esperar pelo chat aí opinar aí para ajudar, né? É, como segundo atacante, então vamos lá. Temos o Keno, que é um jogador também ótimo, né? Campeão por onde passou, pelo Palmeiras, pelo Atlético, tanto pelo Fluminense também. Mas também temos o Dodô aqui, que era o segundo atacante em 2008. E o Dodô, na minha opinião, era um jogador mais completo do que o Keno, né? Talvez não fosse tão veloz, driblador, mas era um jogador que finalizava muito bem, sabia jogar também como um camisa 10 se precisasse, jogou alguns momentos no Botafogo. Como segundo atacante, era um ótimo jogador, finalizava bem com as duas pernas. Então eu vou de Dodô também. Também porque mais um time aqui mais um do time de 2008. Como centroavante, a gente tem o Washington Coração Valente, um matador nato, né? Um jogador que fez muitos gols nessa fase aí do Fluminense, mas também pelo Atlético Paraná, bateu o recorde aí, até na época de um atleta que mais fez gols em uma edição do Campeonato Brasileiro. Era, sem dúvida, um jogador que finalizava muito bem, mas também perdia muitos gols. Eu já acho, no caso aqui na comparação, que o Cano é um jogador mais completo, né? O Cano bate bem com as duas pernas, ele tem uma finalização muito boa de primeira, ele cabeceia muito bem, se movimenta pra caramba. Então, na minha opinião, o Cano é um jogador mais completo do que o Washington. E eu ficarei com ele aqui, nesse time ideal aqui, né? Vai faltar pra gente colocar aqui, deixa eu colocar o Cano mais pra baixo, o meia direita e também o lateral direito. O setor direito do time aqui ainda não está bem definido. E também tem o técnico, né? A gente tinha no ano de 2008 o Renato Gaúcho, que era um técnico que ainda estava no começo ali, né? Era um dos seus primeiros, acho, trabalhos, já treinando o Fluminense, um time onde ele foi ídolo. E também temos o Fernando Diniz, que também é um treinador ainda jovem, mas que já tem mais experiência do que o Renato tinha naquela época. Eu vou pegar atualmente, porque o Renato ainda é um técnico que também já ganhou coisas, ganhou Libertadores aí com o Grêmio, então já teve passagem pelo Flamengo, tanto pelo Fluminense também, vários times. E entre Renato Gaúcho e Fernando Diniz, a gente tem que admitir que o Renato Gaúcho tem mais experiência hoje em dia e também é um técnico mais preparado, talvez. Que viveu mais o futebol. Mas taticamente eu não acho o Renato Gaúcho muito bom. Os times dele são meio bagunçados. A gente vê tanto que o Grêmio atual toma muitos gols, né? Tem jogo aí que ganha
fazendo viradas, daqui a pouco toma. Aquele jogo do Corinthians 4-4, ontem também um 4-3. Eu acho o sistema tático dele um pouco bagunçado. Por isso eu prefiro, Cícero, como técnico, o Fernando Diniz. Então vou colocar aqui mais um integrante do time atual aqui, né? Nesse time ideal do Fluminense. E a gente tem então aqui na lateral direita o Gabriel para decidir entre Gabriel e Samuel Xavier, né? A gente ficou aqui meio que empatado, eu e o chat. Eu acho que a zaga falha muito, fica bem insegura. Isso é verdade, né? Acontece muito, tanto com o time do Grêmio como com o do Fluminense também. Denise, então, que está aí no chat, prefere Gabriel ou Samuel Xavier? Para a gente decidir aqui quem vai ser o melhor lateral direito aí dos Fluminenses aí entre 2008 e o de 2023. E também eu preciso saber o que acha, se o Arias ou o Thiago Neves. E aí assim a gente fecha aqui o time ideal do Fluminense. Eu tô pendendo mais para colocar Gabriel e Arias, né? Mas também Thiago Neves e o Gabriel, o Samuel Xavier são jogadores excelentes. A Denise acha Samuel Xavier. Então vamos decidir aí. O chat decidiu, prefere Samuel Xavier. E agora falta decidir entre Thiago Neves e Arias. Quem é o melhor meia? A Duda também falando aí Samuel Xavier. Então Samuel Xavier não tem jeito. Foi quem levou aí a lateral direita, tá? É o grande lateral do momento do Fluminense. E aí Eduardo prefere o Arias aí também, assim como eu. Então já é o suficiente pra gente decidir aí, né? Então o Arias como meia. Então, galera, aqui a gente fecha. Vou colocar o Arias mais aqui, posicionado, para fechar o 4-4-2, né? Então, o time ideal do Fluminense, comparando 2008 e 2023, ficaria com Fábio no gol. A Denise também prefere o Arias. Ó. Fábio no gol, Thiago Silva e Luiz Alberto na defesa, seria a defesa do time de 2008. Lembrando que se pudesse colocar Nino e Thiago Silva, eu colocaria, né? Só não coloquei os dois porque o Nino e o Thiago Silva são os que jogavam pelo lado direito do campo. Marcelo e Samuel Xavier nas laterais, os dois laterais do Fluminense atual, né? André como volante, o primeiro volante, e o Arouca como segundo volante. No meio-campo, Conca e Arias, e na frente Dodô e Cano. Que time, hein, galera? Acho que esse time aí, o Boca não teria nem chance, tá? Convenhamos, né?